Olá a todos, tudo bem? Hoje vamos mergulhar em um assunto sinistro e bizarro: a história dos experimentos humanos. Preparem o estômago, porque vamos navegar pelos mares obscuros da ciência, explorando aqueles experimentos que fazem questionar a sanidade da raça humana. Sim, porque, ao longo da história, a busca pelo conhecimento levou alguns cientistas a cruzarem linhas tenebrosas, realizando experimentos macabros em seres humanos. Abordaremos experimentos chocantes e perturbadores, mas é fundamental conhecermos esses eventos para evitar que se repitam. Lembrem-se, aqueles que não conseguem se lembrar do passado estão condenados a repeti-lo. Então, preparem-se para uma viagem perturbadora pela mente humana, onde vamos desvendar os experimentos mais macabros já conduzidos. Nossa jornada começa no coração dos Estados Unidos, um país que tanto preza a liberdade e a justiça, mas que esconde um passado macabro. Imagine só, 1932, Alabama, Estados Unidos. A Grande Depressão assola o país, e a comunidade negra sofre com a pobreza e a falta de acesso à saúde. É nesse cenário que o Serviço de Saúde Pública do ZEUA decide estudar a progressão natural da sífilis em homens negros. 600 homens negros, em sua maioria analfabetos e pobres, foram recrutados com a promessa de tratamento médico gratuito. O que eles não sabiam é que seriam cobaias de um experimento cruel e desumano. Os homens infectados nunca foram informados sobre sua condição real e recebiam placebos enquanto os cientistas observavam a doença se espalhar e deteriorar seus corpos. O estudo, que deveria durar apenas 6 meses, se estendeu por longos 40 anos. 4 décadas de sofrimento, dor e morte, tudo em nome da ciência. Se preparem, porque agora vamos mergulhar no abismo da crueldade humana. Nossa próxima parada é na Alemanha nazista, durante a Segunda Guerra Mundial, onde um médico chamado Josef Mengele, conhecido como o Anjo da Morte, realizava experimentos aterrorizantes em prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz. Mengele, movido por uma obsessão doentia pela genética e pela pureza racial, torturava, mutilava e assassinava pessoas como se fossem ratos de laboratório. Ele tinha um interesse macabro por gêmeos e realizava experimentos cruéis para entender as semelhanças e diferenças genéticas. Imagine só, costurar gêmeos juntos para criar siameses artificiais, injetar corantes nos olhos para tentar mudar a cor da íris, amputar membros e expor pessoas a temperaturas extremas. Tudo em nome da ciência. Seus atos bárbaros chocaram o mundo e se tornaram um símbolo da crueldade nazista. Nos anos 1950, em plena Guerra Fria, o mundo vivia sob a ameaça constante de uma guerra nuclear. Em meio à paranoia e espionagem, a CIA, a Agência de Inteligência dos Estados Unidos, desenvolveu um programa ultra-secreto, o MKUltra. O objetivo? Controlar a mente humana. O MKUltra, conduzido entre as décadas de 1950 e 1970, utilizou drogas psicoativas, hipnose, privação sensorial, eletrochoques e até mesmo abuso sexual para manipular a mente de seus colaboradores. Muitos deles cidadãos comuns que não faziam ideia de que estavam sendo drogados e usados como cobaias humanas. Muitas vítimas sofreram danos cerebrais permanentes, desenvolveram transtornos mentais graves e algumas chegaram a cometer suicídio. Agora, vamos viajar para o outro lado do mundo para desvendar um dos capítulos mais sombrios da Segunda Guerra Mundial, a Unidade 731, uma divisão secreta do exército japonês que realizava experimentos biológicos e químicos em prisioneiros de guerra. Imagine só, um lugar onde a crueldade humana não tinha limites, onde seres humanos eram vistos como meros animais de experimentação. Os membros da Unidade 731, liderados pelo general Shiroishi, infectavam prisioneiros com doenças mortais para estudar os efeitos de armas biológicas.
A maior parte das evidências foi destruída pelos próprios japoneses no final da guerra, em uma tentativa de encobrir seus crimes de guerra. E se eu lhe dissesse que você é capaz de fazer coisas impensáveis se alguém em posição de autoridade mandar? Essa é a pergunta que o psicólogo Stanley Milgram tentou responder com seu famoso experimento de obediência à autoridade, realizado na Universidade de Yale em 1961. Imagine só. Você se voluntaria para um estudo sobre memória e aprendizado. Ao chegar lá, um cientista de jaleco branco o coloca em uma sala com um painel de controle cheio de interruptores e botões. Você é o professor, e sua tarefa é aplicar choques elétricos em um aluno que está em outra sala, toda vez que ele errar uma pergunta. Os choques vão aumentando de intensidade a cada erro, e você começa a ouvir os gritos de dor do aluno. Você quer parar, mas o cientista insiste que você continue, dizendo que o experimento precisa continuar. Você obedece? O experimento de Milgram demonstrou que pessoas comuns, sob a influência de uma figura de autoridade, são capazes de infligir dor e sofrimento a outros seres humanos, mesmo contra sua própria vontade. Preparem-se para um capítulo repleto de crueldade contra animais, que nos leva a questionar os limites da ética na pesquisa científica. Na década de 1950, o psicólogo Harry Harlow, da Universidade de Wisconsin, realizou uma série de experimentos perturbadores com macacos bebês para estudar os efeitos da privação materna no desenvolvimento social e emocional. Imagine só, filhotes de macacos sendo arrancados de suas mães logo após o nascimento e isolados em gaiolas frias e estéreis, sem qualquer contato físico ou afetivo. Para suprir a necessidade básica de conforto e segurança, Harlow criou duas mães substitutas, uma feita de arame e outra coberta com um pano macio. Os pequenos macacos, mesmo famintos, se agarravam desesperadamente à mãe de pano, buscando conforto e proteção, demonstrando que o contato físico e o afeto são essenciais para o desenvolvimento social e emocional dos primatas. No reino da expressão facial, onde as emoções se manifestam em nossos rostos, um experimento sinistro foi conduzido na década de 1920 pelo psicólogo Carney Landis. Landis se lançou em um estudo que ultrapassou os limites da ética e da moral. Estudantes universitários se submetendo a situações bizarras e desagradáveis, enquanto Landis fotografava cada movimento de seus músculos faciais. Para provocar reações genuínas de nojo, alegria, tristeza, surpresa e medo, Landis introduziu choques elétricos. Ele queria capturar a expressão de horror em sua forma mais autêntica. No início do século XX, um experimento polêmico marcou a história da psicologia. John B. Watson e Rosalie Rayner, na Universidade Johns Hopkins, queriam demonstrar que o medo podia ser condicionado. Um bebê de 9 meses foi submetido a situações aterrorizantes para criar uma fobia artificial. Albert foi exposto a estímulos neutros como um rato branco e um coelho. Mas tudo mudou com um som alto e desagradável. Albert desenvolveu uma fobia ao rato, após repetidas associações com o som assustador. Em agosto de 1971, um experimento ousado e polêmico transformou o porão do Departamento de Psicologia da Universidade de Stanford em um presídio simulado. Liderado pelo psicólogo Philip Zimbardo, o experimento da prisão de Stanford tinha como objetivo investigar os efeitos do poder, da autoridade e da identidade em situações de confinamento. Imagine só, jovens universitários, considerados normais e equilibrados, se voluntariando para um estudo de 2 semanas, onde seriam aleatoriamente designados como guardas ou prisioneiros. O que era para ser um exercício controlado se transformou em um caótico e perturbador retrato da natureza humana. Os guardas, vestidos com uniformes inspirados nos carcereiros, receberam poder e autoridade para manter a ordem e a disciplina na prisão. Os prisioneiros, usando apenas aventais brancos e números de identificação, foram submetidos a uma série de humilhações e abusos psicológicos.
Em poucos dias, a situação saiu do controle. Os guardas, imersos em seus papéis, se tornaram cada vez mais autoritários e abusivos, impondo castigos físicos e psicológicos aos prisioneiros, que se tornaram cada vez mais passivos e submissos. Um experimento cruel e antiético deixou marcas profundas na vida de crianças inocentes. Conduzido por Wendell Johnson e Mary Tudor, o Experimento dos Monstros testou a influência da fala negativa na gagueira. Crianças órfãs foram separadas em dois grupos, controle e experimental. O grupo de controle era elogiado, enquanto o experimental era ridicularizado. O estudo se transformou em um pesadelo para o grupo experimental. Elas desenvolveram problemas de fala, ansiedade e baixa autoestima, carregando cicatrizes emocionais. O Experimento dos Monstros manchou a reputação de Johnson e levantou um debate ético sobre os limites da pesquisa científica. E assim, chegamos ao fim de nossa jornada pelos experimentos humanos mais perturbadores da história. Ao longo dos capítulos, vimos como a busca desenfreada pelo conhecimento, em nome da ciência, levou a atos cruéis e desumanos. É de partir o coração saber que seres humanos foram usados como cobaias, submetidos a sofrimento físico e psicológico em nome do progresso. Mas, e agora? O que podemos aprender com os erros do passado? A ética na pesquisa científica não é uma opção, é uma obrigação. A ciência deve servir à humanidade, e não o contrário. É preciso lembrar que, por trás de cada dado estatístico, de cada gráfico, existe uma história, um rosto, uma vida. Que a memória dessas atrocidades sirva como um alerta para que nunca mais se repitam. Lembrem-se, a ciência sem ética é como um monstro descontrolado, capaz de causar grande sofrimento.